Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula e hoje a aula nós vamos falar sobre o trabalho do professor na educação infantil. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, ajuda bastante, não custa nada, tá bom? Então se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem contigo. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com o trabalho do professor na educação infantil, da Zilma Ramos Oliveira. Zilma Ramos de Oliveira, né? E vamos lá. O papel do professor na educação infantil, pessoal, ele consiste no quê? Pessoal, as pessoas quando olham, elas costumam falar assim: nossa, mas eu nem sabia que dava aula na educação infantil. Ué, mas tem professor de educação infantil? A educação infantil não é só cuidar da criança ali, olhar para os pais trabalhar. Então as pessoas têm essa visão. E a gente vai ver agora aqui que o papel do professor na educação infantil, ele não só existe, como ele é de extrema importância, tá? Porque, por exemplo, a educação infantil no Brasil, ela faz parte da educação básica e tem foco educacional para crianças com idade entre 0 e 5 anos e 11 meses, antes de completar 6. A educação infantil, pessoal, ela tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos em suas formas físicas, psicológicas, intelectuais e sociais. Ou seja, não é só o cuidar, você tem que trabalhar todo um conteúdo pedagógico ali, um conteúdo cognitivo, psicomotor, psicológico, intelectual, tá? Preparar ela realmente para que ela possa entrar no fundamental depois, uma criança com autonomia, uma criança íntegra, uma criança que questione, tá? O papel do professor na educação infantil, ele consiste em cuidar e educar, através de jogos, brinquedos e brincadeiras que fomentem a prática pedagógica. Então, assim, quando você fala de jogos, brinquedos e brincadeiras, eu já dei essa aula, tá? Vocês procurem lá, questão de jogos, brinquedos e brincadeiras na educação, na educação. Acho que não é na educação infantil, na educação. Que é muito bacana essa aula, eu já fiz essa videoaula. Procurem lá, no meu canal. E assim, através dos jogos, brinquedos e brincadeiras que fomentem a prática pedagógica. Ou seja, você não pode simplesmente jogar brinquedo lá e deixar eles se matarem. Tem que ser jogos, pessoal, que fomentem a prática pedagógica. De que forma? Jogos que trabalhem a ludicidade, que trabalhem a imaginação, como, por exemplo, blocos de montar, Lego. O Lego, gente, não é fazendo propaganda aqui. Eu, por exemplo, nunca comprei um Lego para minha filha. Minha filha já vai fazer fez 12 anos, né? Logo faz 13 anos. Eu nunca comprei um Lego pra ela, porque é um negócio extremamente caro ali. Tem hora que eu chego até raiva do Lego, porque ele é muito caro. Se fosse barato, aí eu já tinha montado todo o castelo do Harry Potter, com os brinquedos, tudo. Mas é tudo muito caro, eu me recuso a comprar um Lego. Simplesmente porque é caro, então não é fazendo propaganda. Mas o Lego, ele tem uma pegada muito legal. Por exemplo, na minha escola, foi investido aí no Lego Creator, que era um Lego já com formato mais pedagógico, né? Óbvio que não deu certo, porque eles queriam dar cursos para os professores, e aí o professor tinha que contar ali, tinha 200, 300 peças, tinha que contar aquilo antes da aula, contar aquilo depois da aula, guardar tudo bonitinho para não perder nada, e aí se tornou uma coisa completamente não funcional. Porque você imagina o professor, se ele for contar 200 e poucas peças antes de começar a trabalhar e depois contar tudo de novo no final, não sobrou nem tempo para aplicar a atividade. Era uma coisa muito difícil, bom, acabou ficando livre ali para trabalhar. Gente, para mim se tornou mais pedagógico, porque se tornou uma coisa menos direcionada e uma coisa mais, como que eu posso falar? Que deu mais autonomia, mais liberdade para a criança criar. Então o Lego Creator ali, ele ficou até mais criativo quando a criança ficou à vontade para brincar com ele do que quando era aquela aula condicionada. Então o Lego, por exemplo, pessoal, eles vão ali, eles montam uma casinha, eles montam um carrinho, tem peças que dá para ele montar o que ele quiser. Foguete, robô, até dinossauro eles montam com aquele Lego. E aquilo ali, gente, gera uma capacidade de imaginação muito grande, que faz com que o pensamento da criança vá, ó... Na verdade, tem outra aula, acho que eu mencionei sobre o Lego numa aula de pensamento e desenvolvimento e pensamento, eu não lembro agora ao certo. Se eu conseguir lembrar, eu coloco na descrição do vídeo aí o linkzinho da aula, tá? Que foi quando eu falei do Lego. Então, assim, são brinquedos, pessoal, que fomentam essa prática pedagógica, que permite que a criança desenvolva o raciocínio, desenvolva o pensamento dela, desenvolva a imaginação dela. Então são esses tipos de brinquedo. Não é só Lego ou blocos de montar, mas brinquedos que estimulem a imaginação. Nada de brinquedo de arminha, de bola, que esse daí, né, desde que a brincadeira com a bola seja um brinquedo para unir as crianças, não para disputa, né? De acordo com o desenvolvimento das faixas etárias, de 0 a 1 ano e 6 meses... Ah, tá, perdão.
vamos lá, que eu não li todo o contexto, tinha que ter lido todo o contexto. Vamos lá para vocês entenderem. Então, a função do professor é cuidar e educar através de jogos, brinquedos e brincadeiras que fomentem a prática pedagógica, de acordo com o desenvolvimento das faixas etárias. Ou seja, tem brinquedos de 0 a 1 ano e 6 meses, brinquedos para crianças de 1 ano a 7 meses, e 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e brinquedos para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Para vocês entenderem melhor, de 0 a 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 4 anos e de 4 anos a 6, tá? Para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Então, assim, de acordo com cada faixa etária ali, você vai trabalhar esses brinquedos para estimular a criança. Cuidar e educar, né, através desses jogos, brinquedos e brincadeiras, proporcionando desta forma experiências variadas por meio de diversas linguagens, experiências promotoras de aprendizagem que resultarão no desenvolvimento. Então, você vai promover esses tipos de experiências positivas para o aprendizado da criança através dos jogos, brincadeiras e jogos, brinquedos e as brincadeiras. Você vai avaliar, né? Você vai estar avaliando o tempo todo, de maneira contínua, o seu trabalho pedagógico, bem como o processo de desenvolvimento dos alunos, ou seja, cada passo que o aluno vai se desenvolvendo através daquela brincadeira, daqueles jogos que você foi dando. Por isso que é importante a escolha do jogo, tá? Não é simplesmente botar um jogo lá, um brinquedo e deixar eles se matarem, não. Tem que ter uma questão ali que você veja que eles vão construir alguma coisa, tá? Alguma coisa cognitiva, né? A criança, ela aprende brincando. Então, muitas vezes, nós vemos que perto de outros profissionais... não, aqui já é outra coisa, né? A criança, ela aprende brincando. Por isso que na educação infantil, a gente trabalha com jogos, brinquedos e brincadeiras, tá? Sempre de maneira lúdica. Tem que evitar essa coisa do papel, tem que evitar esse negócio de conteúdo na educação infantil, tá bom? Por isso que não está batendo muito essa questão agora da pandemia, que o pessoal está lá dando aula online para educação infantil, aula online para estágio 1, para estágio 2, pedindo atividades. Olha, posta lá uma atividade para a criança fazer, gente, porque a educação infantil, ela é lúdica, ela é contato, ela é socialização. Então não está batendo muito essa história aí de conteúdo nessas videoaulas que estão dando. Muitas vezes, pessoal, nós vemos que perto de outros profissionais que trabalham com educação, o professor da educação infantil, ele acaba sendo desvalorizado. Ou seja, o pessoal olha para ele como alguém que está lá somente para brincar com as crianças e cuidar enquanto os pais estão trabalhando. E não é, gente, isso vai mais além. O trabalho do professor infantil... ele é um trabalho importantíssimo, porque ele é a base para o ensino fundamental. E muitas pessoas até se espantam, né? Porque, como eu já mencionei, elas perguntam assim, nossa, mas existe aula para educação infantil? Né? Eu pensei, gente, teve uma situação que eu fui fazer uma pia aqui para minha casa. E quando eu fui fazer a pia, né, fiz aqui os móveis e tal, fui lá, mandei fazer a pia no formato aqui certinho, e chegou lá, enquanto estava lá fazendo o negócio e tal, aí a gente falou que era professor e tal, aí o homem falou assim, é legal, mas eu vejo lá, olha, minha filha, quando era pequena, ela estava lá na escola, o professor só dá bolinha lá para pintar lá e diz que está ensinando alguma coisa, e eu deixei para pôr ela na escola quando ela foi pro fundamental, porque no ensino infantil só dá bolinha para pintar, e olha só a visão daquele pai. E eu fiquei quieto, minha esposa também, mas a gente ficou triste, porque você vê a visão que as pessoas têm do nosso trabalho, tanto a minha esposa quanto eu trabalhamos com educação infantil na prefeitura, e a gente vê a visão que as pessoas têm do nosso trabalho, né? Que não é um trabalho sério, é um trabalho que, assim, você é homem, cara, você tinha que arrumar um trabalho de verdade, ficar aí com o negócio de professorzinho. Eles não veem, gente, o significado que tem a educação infantil, tá? O professor da educação infantil, ele é um profissional de extrema relevância e extrema importância. Por quê? Porque o professor da educação infantil é ele quem inicia todo o processo de desenvolvimento das crianças para a vida toda. Tudo começa na educação infantil, a base está na educação infantil. Então ele tem um trabalho de extrema importância, gente, e as pessoas não veem, as pessoas só veem isso aí como se o professor fica enrolando ali. É um trabalho para o início da vida nas questões psicomotoras, questões de desenvolvimento, questões psicológicas, e o que é melhor, a criança... ela vai estar se preparando não apenas para a vida, mas também para a fase posterior, que é o ensino fundamental. Então toda essa parte psicomotora, essa parte psicológica, afetiva, social, tudo isso, gente, vai sendo trabalhado através da educação infantil. Quando ele chega no fundamental, ele já... Olha, a criança, por exemplo, que ela não faz, hoje é obrigatório, mas tem pais ainda que não põem.
Quando você pega uma criança e coloca ela no fundamental sem ela ter passado pela educação infantil, o nível de dificuldade dela, gente, é quase de 0 para 100 em relação a outra criança que participou de uma educação infantil, que teve todo um processo ali de construção. Então, para vocês verem a importância da educação infantil. E as pessoas ainda têm aquela visão assim, que não, é fundamental, a criança aprende, no infantil é só vai lá para brincar, tá? Muita coisa, gente, que se aprende no fundamental, a educação infantil, ela traz já a base. Então, muitas coisas que você vai aprender lá no fundamental, por exemplo, eu costumo dizer, a educação infantil, ela tem um preparo para o ensino fundamental. Ela quem prepara a criança para o ensino fundamental. Por quê? Porque você trabalha a coordenação motora, você trabalha traçado, você trabalha a criança aprender a manusear um lápis, uma canetinha, aprender a manusear uma tesoura, uma cola. Então tudo isso é ensinado na educação infantil para que quando chegue no fundamental ele já saiba trabalhar com as ferramentas. Agora, a criança que não passa por isso, que ela vai direto para o fundamental, ela não sabe nem segurar um lápis. Então a professora do fundamental, ela acaba atrasando todo o trabalho dela. Por quê? Porque ela tem que fazer o trabalho da professora do infantil, que muitas vezes acaba levando a culpa, quando ela, na verdade, é uma criança que nem participou, nem realizou a educação infantil. Né? E a professora do ano interior que acaba levando a culpa porque a criança não sabe fazer nada. Porque o pai e a mãe não levam a sério o trabalho da educação infantil. Na educação infantil também se trabalha muito com afeto, não apenas com o desenvolvimento físico, motor, psicológico, tá? Essa questão afetiva é o quê? É mostrar realmente ali a relação em sociedade, a relação em grupo com as outras crianças, mostrar que a escola tá ali como um parceiro, como um amiguinho dela, né? Você vê que aí no começo, nos primeiros anos, tem aquela questão da choradeira da criança porque a mamãe foi embora, tudo. Mas na verdade, gente, tudo isso é construído porque a criança ela tem aquele sentimento de medo, de temor, fala, quem é esse homem, quem é essa mulher que está aí, eu não conheço ele, será que a minha mãe me abandonou? E essa relação afetiva ela vai sendo construída aos poucos. Né? Agora, quando a criança chega no fundamental e não passou pelo infantil, ela vai passar por tudo aquilo naquela hora. E a professora fica, uma criança grande dessa daí chorando, não sei o quê. Mas para a criança, aquilo ali é tudo muito estranho. Então, essa relação afetiva também é trabalhado na educação infantil, para que quando chegue no fundamental, ele já entenda o conceito daquilo. A educação, pessoal, ela não é apenas o primeiro nível da educação básica, mas também o mais importante, porque como falou, todo o processo ali de inserção da criança, de socialização, afetivo, psicológico, motor, tudo, gente, que acontece na educação infantil. Então ela não é só o primeiro processo, ela é o mais importante, porque é o que vai ligar a criança do mundo social dela, da vivência dela de casa com o mundo escolar, que vai fazer parte da vida dela aí por 9 anos no ensino na educação básica. Inclusive a educação básica agora ela vai até o terceiro médio, né? Então já não são mais 9, são 12 anos. Vai acompanhá-la durante todo esse processo e depois também acompanhá-la numa faculdade que ela vier fazer, uma pós-graduação. Ou seja, olha só, grande parte da vida dessa criança, gente, da vida desse ser humano, vai se passar dentro da escola. E a base de tudo isso é a educação infantil. Tá? Então você, professor da educação infantil, quando alguém chegar e falar assim, mas eu nem sabia que dava aula na educação infantil, você mostre para as pessoas a importância que tem a educação infantil na vida da criança para o seu desenvolvimento futuro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, volta aí, faz uma anotação. Não conseguiu esclarecer alguma coisa, manda no comentário que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.